Senhor, Deus aqui presentes, juntos adorando ao Senhor. Muitos não puderam estar aqui hoje, sabe Deus, nas suas dificuldades, mas o Senhor reservou esse tempo para você que pôde estar aqui e assim falar conosco. Desde que nós lemos no livro do profeta Abacuque, e exclusivamente este profeta, diferente de todos os outros demais profetas em que estão relacionados em maiores e menores, estes outros falam de Deus para o povo, intercedendo entre a fala de Deus para o povo. O profeta Abacuque não, ele fala com Deus e a conversa com Deus. Todo o diálogo, todo o espírito, a visão que ele escreve, é uma queixa que ele faz a Deus diante de uma situação muito caótica para o seu tempo. E ele questiona Deus e Deus responde. E Deus responde e ele fica perplexo. Ele fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? E na sua segunda fala, que é a segunda queixa dele, ela já começa no capítulo 1, verso 12 em diante. Ele fala essa expressão no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. E essa resposta para ele é: o justo viverá pela sua fé. Mas a primeira queixa fala: Deus, existe injustiça, existem problemas, existe aí os governos, e existe crise, existe fome, existem muitos problemas. E até quando o Senhor ficará em silêncio? Até quando o Senhor permanecerá em silêncio? O teu povo já está vivendo em imoralidade, o teu povo já está prostituindo, adorando outras pessoas. O teu povo está te deixando. E Deus responde para ele: eu já estou trabalhando, eu estou levantando os caldeus para poder corrigir meu povo. E aí ele fala assim: levantar os caldeus tinham fama de ser um exército muito brutal, cruel, um povo com muita maldade em seu coração. E eles já estavam vivendo sob a maldade do Império Assírio, e houve uma mudança histórica entre os medos, persas, e a Babilônia se torna a nação proeminente que governa as nações. E a Babilônia era cruel, era muito maldosa, a maldade imperava em suas vidas. Então, assim, como escolher uma nação tão cruel, tão ímpia, tão maldosa para corrigir o teu povo, uma nação mais afastada do Senhor, mais distante do Senhor, para corrigir o teu povo? Essa é a queixa dele, a segunda queixa. Como? E Deus fala: o meu povo viverá da sua fé. Essa conversa com Deus, ela nos tem ensinamentos, pois nós vivemos dias marcados também, marcados por injustiça, por uma crise de ansiedade gerada pelo meio que estamos vivendo. Muitas pessoas estão vivendo ansiosas. Eu estava em uma reunião e percebi uma pessoa ao meu lado em uma crise de ansiedade, começando a desenvolver ali um momento de conflito, de contrição dentro de si mesmo, e gerando momentos de instabilidade, de respiração, possivelmente até mesmo de dores, porque a crise de ansiedade leva a algumas dores. Ele respirando e tentando esticar os braços, não somente nessa condição, mas muitas pessoas estão ansiosas pelo tempo, pela provisão, pela saúde, por muitas marcas do nosso tempo. O medo e a instabilidade que o nosso tempo nos oferece. Muitas pessoas estão vivendo como uma Abacuque que estava vivendo o seu tempo. O tempo era lá atrás, 609 anos antes de Cristo, e nós estamos vivendo 2000 e poucos anos depois de Cristo. Nós temos aí um longo tempo a mais do que ele. O tempo está distante, mas a realidade é a mesma, praticamente a mesma realidade. Um povo sofrendo enquanto o outro fazia o sofrer. Uma injustiça e o povo de Deus cada vez mais distante de Deus. Aqui, no período de Abacuque, o povo havia deixado a imoralidade entrar nas suas
além de estarem sofrendo, eles estavam se afastando de Deus. As famílias do nosso tempo estão enfrentando crises emocionais, estão passando por dificuldades de relacionamentos, de convivência. Casamentos nos dias de hoje estão fatigados pela falta de diálogo, porque o nosso tempo também faz com que as pessoas vivam correndo e se dedicando cada vez mais a um tempo maior no seu trabalho, e alguns carregam o seu trabalho para a sua casa, para as suas atividades. O marido e a esposa precisam trabalhar, ambos saem de casa, cada qual para o seu serviço, chegam cansados e às vezes alguns compromissos vão deitar. Poucos diálogos, pouca conversa. Durante o dia poucos se falam. A rotina do seu trabalho muitas vezes não deixa de mandar uma mensagem: oi amor, como é que você está? Está tudo bem? Eu te amo. Essas palavras estão faltando juntamente com o diálogo das nossas famílias. E com isso, essa fadiga tem levado a crises emocionais. Nós temos vivido a impaciência e frieza espiritual dentro de muitas realidades eclesiásticas do nosso tempo. Essa frieza e essa crise espiritual é uma decadência do nosso tempo. Houve um momento de desejo pela palavra de Deus, de conhecer mais sobre Deus, de conhecer mais a palavra de Deus. Mas estamos encontrando um tempo em que as pessoas estão fatigadas e estão se afastando, não pela palavra de Deus, mas pelas circunstâncias da sua volta. Quando Abacuque enxerga da mesma forma que nós estamos percebendo o nosso tempo, Abacuque fala assim: Deus, estamos orando para mudar isso, mas parece que o Senhor permanece em silêncio e não quer falar conosco. Até quando o teu povo sofrerá e não ouviremos a tua voz? Diferente do período de Abacuque, o silêncio de Deus era muito real, mas Deus não estava parado, Deus não estava comunicando com eles, mas Deus estava agindo. Nosso tempo, Deus tem falado abundantemente em nossas vidas e tem nos reservado, através das tecnologias do nosso tempo, mecanismos pela qual a palavra dele tem sido expressada. Em louvores cada vez mais diversos, mensagens, estudos bíblicos por homens, pela qual consideramos os seus postulados teológicos. As nossas igrejas que têm sido reservadas e impulsionadas a pregar cada vez mais com afinco e profundidade nos textos bíblicos. E a mensagem de Deus tem sido expressa. As igrejas ainda estão abertas, suas portas estão abertas. Os ministros estão sobre os seus púlpitos. Mas o que nós estamos vivendo é que as pessoas estão ficando em casa. Nós temos ouvido Deus falar e Deus continua falando, mas as pessoas não estão vindo para ouvir Deus falar. Isso é a diferença em que nós temos deste período nosso ao período de Abacuque, onde Deus realmente silenciou a sua fala, mas estava agindo. E Deus falou assim: vou levantar uma pandemia. O tempo de Abacuque falou assim: vou levantar um povo cruel, vou levantar uma nação para trazer correção ao meu povo que se afasta de mim. Dentro das queixas, nós temos algumas perguntas que poderíamos fazer, mas só de olhar para o tempo de Abacuque e das nossas perguntas também: oh Deus, por que ainda continua? Por que ainda problemas, injustiças, dificuldades de saúde, falta de solução, falta de respostas erradas, caminhos diferentes, caminhos que não resolvem? Por que ainda persistem algumas coisas sobre nossas vidas? O povo de Judá também estava mergulhado em corrupção. Como conseguiria falar com Deus? Como conseguiria perguntar e ouvir Deus falar? O próprio povo de Judá. Quando o rei Josias morreu, e foi o último rei fiel a Deus, o último rei justo ao Senhor, naquele período, na época das divisões ali do povo de Judá e Israel, em Judá, morreu Josias, não teve um outro rei reto, e ali a imoralidade
pairou sobre os povos, principalmente sobre Judá, porque os reis eram corruptos, a nação também se tornou corrupta. Nós vivemos um período em que o meio tem nos corrompido. Eu louvo a Deus por ter meu olhar em pessoas que têm se mantido firme a servir ao Senhor com honestidade, com simplicidade, sofrendo as consequências da santidade e da justiça a qual devem viver. Mas são tempos difíceis, onde nós, por viver o que é certo, ficamos para trás. Falamos hoje na escola dominical sobre isso, na classe de catecúmenos, o quanto é importante manter a vida com equidade diante do Senhor. E o mundo não vai ser fácil. As situações e as realidades do mundo não deixará barato. Vai cobrar o preço de ser honesto neste mundo. Mas as nações já estão corrompidas, as nossas nações. Os caldeus eram a nação ímpia que ia corrigir a corrupção do povo de Israel, do povo de Judá, do povo de Deus. Uma nação corrupta, uma nação brutal, cruel, uma nação que tinha os seus interesses e considerava o seu rei, o seu imperador, como Deus, a sua voz acima da voz do nosso Deus. O livro de Abacuque, como disse, é um diálogo com Deus. O homem que escreve é um homem que conversa com Deus e Deus lhe responde. Nesse capítulo nós encontramos algo que tornou na reforma uma mudança que até hoje nós falamos. As palavras que ele escreve, a palavra que Paulo escreve aos Romanos, que o justo viverá pela fé. Martinho Lutero leu e ele, em cima dessa palavra, foi moldado por Deus. Antes de ouvir esse texto que Paulo escreveu, que tem a origem em Abacuque, Lutero ele se martirizava, se autoflagelava, para poder fazer com a carne esmorecer e enfraquecer. Ele se flagelava, se machucava todo, com a intenção de fazer mortificar a sua carne, pois por mais que ele tentasse se isolar do mundo em mosteiro, ainda os seus pensamentos faziam com que ele pecasse. Ele batia em si mesmo, se machucava, se esburrava, até que ele ouviu e leu esse texto e entendeu que é por fé. O justo viverá pela sua fé. Abacuque traz essa palavra de Deus para as nações, e principalmente para Judá. Essa frase ecoou e tem ecoado durante os séculos. O contexto histórico não é diferente da nossa necessidade, permanece o mesmo. Precisamos da voz de Deus e da direção de Deus. As nossas queixas podem ser feitas, mas Deus sempre permanecerá com a sua palavra. Nós vamos encontrar Abacuque o ensino de Deus para o povo dele, que é mediante as circunstâncias que estão sobre Judá. Deus continua sendo Deus. Deus continua agindo. Deus nunca perdeu o controle das situações. Mesmo que o lar possa atravessar crises, mesmo que o casamento possa passar por desertos, mesmo que as nossas orações não pareçam ser respondidas, e mesmo que o futuro possa parecer incerto, um caos, logo à frente no dia de amanhã, Deus continua sendo Deus. Amém? Viver pela fé é em tempo de crise. O tempo de Abacuque foi um tempo de crise. E Deus fala para ele: o povo viverá pela sua fé. Eu quero falar sobre essa graça que em Cristo Jesus nos alcançou e nos sustenta a viver como justos em um tempo de crise. Viver pela fé. Viver uma vida consagrada ao Senhor em obediência e adoração a Ele, ainda que haja lutas e diversas crises, como o nosso tempo nos oferece viver. Em primeiro lugar, no versículo 1 do capítulo 2 de Abacuque diz assim: após se
espantar com a palavra de Deus que levantaria os caldeus. Ele ficou pasmo e disse: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque usa a figura da torre de vigia de um sentinela. O sentinela ficava em uma torre alta, em um local para poder vigiar ao redor da cidade do perigo que pudesse aproximar daquele lugar, para ver se um mensageiro pudesse vir correndo, trazer uma mensagem e trazer um alerta para os soldados, o povo, o rei. O sentinela ficava atento e acordado, com o olho à distância e aguardando uma resposta, aguardando um sinal, aguardando ver algo, e ali esperava dia e noite, revezando com outros sentinelas. Ele usa a expressão, subirei a minha torre de vigia. A imagem é essa, um vigia atento, um sentinela atento, para poder ouvir a voz de Deus. Deus não estava falando com o seu povo, mas ele estava percebendo o silêncio de Deus, a ação de Deus, o poder de Deus, o levantar de Deus sobre a sua nação, e falar assim: povo meu, se arrepende, volta, abandona a imoralidade, larga isso. Ele estava querendo que Deus anunciasse por meio de alguns profetas: abandona essas coisas e volta. Ou dizer: trarei um castigo sobre vós. Mas Deus não respondia, não trazia essas respostas e não agia entre eles algo que pudesse mudar o coração daquela nação. E ele fala assim: então, já que ele não vai falar, vou ficar atento aos sinais, vou ficar atento à mensagem, vou ficar atento ao que Deus irá falar. Ele fala assim: vou subir na minha torre de vigia, eu vou me posicionar para poder ver se Deus fala comigo. E é o que ele diz a Deus: se Deus me dirá, e que resposta eu terei a essa minha queixa? Vai trazer os caldeus, uma nação cruel, para poder corrigir os atos do seu povo? Seu povo santo. É essa queixa que ele está falando. Eu vou ficar aguardando, vou ficar atento, vou ficar vigilante, vou ficar pronto. Ele não abandona Deus no momento da dor. Ele não abandona Deus no momento da dificuldade. Ele não abandona Deus. Nós precisamos entender, e este é o nosso primeiro ponto: viver pela fé. É um ensino a esperar diante da providência de Deus. Porque Deus já estava com a providência. Deus já estava com a sua ação de correção. Mas ficar atento à providência de Deus é esperar e aguardar. Permanecerei na minha torre de vigia, disse Abacuque. Encontramos uma importante verdade para nossas vidas sobre a nossa fé. E fé verdadeira não elimina o contexto das dificuldades e dos problemas sobre nossas vidas, das lutas interiores e exteriores, da crise que a nação pode passar ou não, das nossas crises que nós podemos estar passando ou não. Ter uma dúvida, ter problemas não isenta de ter Deus, um Deus soberano que governa. É crer e acreditar que as suas providências já estão, mesmo diante de diversos tipos de problema. Falar com Deus, orar, aguardar e estar atento. O salmista também escreve no Salmo 40, no verso 1, assim: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. O Senhor pode não trazer uma voz audível de alguém, de um homem de Deus, para te responder os seus questionamentos, as suas dúvidas sobre o que está acontecendo na sua história, no casamento, no trabalho, na sua família, com seu filho ou com seu pai, nas realidades da sua vida.
Deus pode não usar uma voz audível que chega ao seu coração através de alguém, mas Deus não deixa de estar trazendo a providência para essas dúvidas, para essas queixas que possamos ter no nosso tempo. A fé bíblica, não é assentimento intelectual. A fé é a confiança em Deus. É confiar que o que Ele fez em Cristo é suficiente. É confiar que o que Ele está fazendo na nossa vida é segundo o seu propósito e é para o bem daqueles que amam a Ele. É confiar que todas as coisas cooperam para a glória dele. É confiar que Ele está sob o controle das nossas vidas. A fé é a fé bíblica, é a fé que nós temos, dada por Ele, para acreditar, confiar e descansar na soberania divina. Ele tem a providência, o seu cuidado, a sua ação diante das nossas dificuldades e nos traz maturidade. A fé que Ele nos dá, a fé bíblica, que é a nossa confiança nas suas obras, ela nos traz maturidade, ela nos faz crescer do Senhor. Abacuque não estava entendendo os caminhos de Deus. É que uma nação cruel poderia ser usada por Ele. Como é que uma nação ímpia, que não conhece, poderia ser usada para corrigir o povo santo? Abacuque não entendia isso. Abacuque não entendia como as circunstâncias criadas e geradas por uma nação ímpia poderia corrigir um povo santo. Um povo santo. Um povo de Deus que não estava vivendo segundo o propósito de Deus. O povo dele, a nação santa. Como pode acontecer isso? Esse texto nos revela que o nosso Deus, Ele é soberano. Ele faz o que quer, como Ele quer, como apraz a sua vontade, para poder alcançar os seus propósitos. Ainda que seja nação da Babilônia, ainda que seja uma nação ímpia, para poder fazer voltar aos seus caminhos e aos seus pés uma nação inteira. Nós temos a perseverança que Abacuque expressa: eu vou voltar, subirei até minha torre de vigia e vou aguardar para ouvir a voz de Deus. Eu vou aguardar para ouvir Deus agir, para ouvir Deus falar. Isso significa que Deus sustenta os seus filhos nas crises. Isso significa que Deus ainda fala a algumas pessoas nesse tempo de crise, para que alcance os nossos corações. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Falamos sobre esse versículo semana passada. O que Deus começou no povo de Israel, no povo de Judá, Ele completou. Ainda que essas nações passassem por uns momentos e tivessem desaparecido na história, como Israel desapareceu quando a Síria contaminou as gerações do povo de Israel. Mas os planos de Deus permaneceram. Os planos de Deus se concluíram e se consumaram. Nós, como filhos de Deus, cristãos lavados e remidos do Senhor, precisamos entender que perseverar não é a nossa força, mas é a ação do nosso Deus sobre nossas vidas que nos faz continuar. É por Ele, é pela graça, pelo seu poder e sua vontade que permanecemos firmes. Assim como Abacuque, vendo toda a crise, todo o silêncio de Deus, todo o problema que estava na sua época em relação ao seu povo, ele permaneceu firme para ouvir a voz de Deus. Há momentos em que Deus pode parecer silencioso
na sua vida ou nas nossas vidas. Mas são nessas horas que nós temos a necessidade de, às vezes, de agir por impossibilidade. Mas eu quero dizer aos amados irmãos, descansa no Senhor, pois Abacuque nos ensina a permanecer firme ao ouvir a voz do Senhor, a ouvir a direção que Ele tem para os nossos corações, a entender a voz de Deus. Nos momentos de conflitos e crises que possamos estar passando, não haja por impulso, não tome decisões prematuras, não fale palavras que possam se arrepender do futuro. Cala-te, espera um pouco, fale com Deus e aguarde em Deus e siga a direção de Deus. Muitos casamentos sofrem porque as pessoas, os membros, os cônjuges, querem respostas rápidas, querem respostas na hora, querem resolver algo na hora. E essas respostas imediatas, quando pressionadas, às vezes podem nos trazer respostas precipitadas. Respostas ou palavras que poderiam não vir naquele momento. A graça de Deus nos ensina a esperar, ouvir pacientemente e descansar no nosso Deus. Persevera. Abacuque, naquele momento, ele, vendo todas as circunstâncias, ele foi para a torre de vigia, assim: eu irei para lá e esperarei. O que Deus há de responder, e se falará sobre a minha queixa, se ele quiser falar sobre a minha queixa. Vou vigiar, vou estar atento, vou me colocar na condição de receptor e vou aguardar em Deus, vou esperar em Deus. O Senhor às vezes pode já estar trabalhando de maneira silenciosa. Alguns pais cristãos precisam aprender que vigiar em oração com seus filhos, mesmo quando ainda os frutos não são imediatos, quando as mudanças não são imediatas. Nós precisamos entender, precisamos confiar, ainda que vejamos nossos filhos sem resposta de Deus, de algo que eles estão fazendo, vivendo, experimentando. Não é cruzar os braços para assim: deixa ele ir, faz o que quer. Mas é lutar por eles e confiar em Deus. Muitas vezes nós queremos resolver pelas nossas próprias forças. Nós queremos dar um jeito. Isso me faz lembrar quando eu fui impactado pelo curso de evangelismo no seminário. Eu procurava meu pai em todos os lugares, em todos os tempos. E a mensagem que eu tinha na ponta da língua era: o meu pai voltar para o Senhor, e começava a falar de um versículo, de outro, todos os versículos que foi ensinado no curso de evangelismo usava. Meu pai começou a correr de mim, a fugir de mim. Quando ele me via, ele ia para outro lugar. Eu comecei a perceber que ele estava perdendo meu pai. Meu pai estava se distanciando de mim. E eu comecei a orar. E comecei a aproveitar os momentos que ele me concedia estar com ele, para poder estar com ele. E hoje, meu pai está sempre ao meu lado. Ele vai mais na minha casa, vem mais na minha casa do que na casa dele. Mas, quando eu queria fazer com que a mensagem de Deus chegasse no seu coração pelas minhas forças, ele corrige. Ele corrige. Nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Que o agir de Deus, que a providência de Deus, o cuidado de Deus não é segundo a nossa vontade, mas a vontade soberana de Deus, que já trabalha quando nós questionamos ou quando nós temos dúvida, que já está pronta quando nós ainda pensamos em resposta e às vezes queremos que as nossas respostas sejam a resposta de Deus para nossas vidas. Deus tem a sua forma de trabalhar. Não era com um profeta de Israel, não era com um profeta de Judá, não era com um profeta de outro lugar, mas Deus já estava com a resposta pronta, diferente da expectativa de Abacuque, uma nação ímpia, traria correção ao povo de Judá. Deus tinha
não conforme ele queria, mas do jeito dele e no tempo dele. Amém? Viver pela fé é esperar sem desistir. Sem desistir. Lute todos os seus dias pelos seus filhos, lute pelos seus netos, sobrinhos, irmãos, pai, mas suba para a torre de vigia e vai ouvindo a voz de Deus. O que Deus dirá para você fazer. Em segundo lugar, viver pela fé nesse tempo de crise é descansar na certeza da palavra de Deus. Do verso 2 ao verso 3, o Senhor responde e diz assim, escreve a visão. Ele não diz, eu vou fazer assim com os caldeus e vai dar desse jeito, o resultado vai ser esse, eles vão para o exílio. Em 70 anos vou voltar. Não se falou para Abacuque, disse para Jeremias, mas para Abacuque ele não disse isso. Ele falou assim, escreve a visão, para que a possa ler até que passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. A palavra de Deus para ele fala assim, se tardar, espera, porque poderia estar muito ansioso, falar assim, poxa, não está acontecendo. Espera. Não deixará de acontecer, não vai falhar. Porque ele poderia estar muito ansioso na torre de vigia. Ele poderia estar querendo que no outro dia já começasse a acontecer e falar assim, ó, se tardasse em seu coração, você achar que está demorando, espera. Deus ordena que a visão seja assim. E de maneira que ela estivesse nas tábuas e alguém que passasse correndo, olhasse para ela, conseguisse ler. Em letras grandes e fáceis de ser lidas. Para que fosse anunciada, para que fosse espalhada, para que todos pudessem tomar conhecimento. É a ideia que o Senhor Deus traz para ele. Escreve de maneira que até quem corre, quem passa correndo, entenda o que está escrito aí. A sua palavra é firme, objetiva e confiável. Não tardará. Não tardará para Deus. Pode tardar para a gente. Porque para Deus vai acontecer. Ela não falhará. Ela tem o seu tempo e vai acontecer. Apressa para o fim e não falhará. Essa expressão tempo determinado que nós temos também aqui mostra que Deus governa a história segundo a sua boa vontade, a sua soberana vontade. Ele tem o seu tempo para poder agir. Ele tem a sua hora, o seu momento para poder realizar. Nunca a voz de Deus deve ser moldada ou controlada por um ser humano. E que muitas vezes orando para o Senhor, por que não está acontecendo? Senhor, quanto tempo ainda? Deus falou para Abraão, você vai ter um filho, vai ser uma grande geração. Você não vai conseguir contá-los. Porque é igual as areias do mar, né? As estrelas do céu. Mas foram muitos anos para que esse menino viesse. Foram muitos anos para que nascesse e ele pudesse ver uma nação incontável. Quando nasce, Deus fala assim, vai lá e sacrifica. Então assim, como? Que planos Deus tem? Quando Deus vai fazer? Como que Deus faz? São dúvidas que nós temos como Abacuque teve naqueles dias dele. Como homens de Deus tiveram, como nós também temos no nosso tempo. Mas o Senhor deixa claro que a sua vontade, os seus planos, as suas providências, elas vão acontecer na sua soberana vontade. É quando Ele quer, como Ele quer, Ele irá fazer e não tardará. Nós podemos não compreender o nosso tempo, a nossa dúvida, a forma que Deus trabalha, mas Deus não deixa de trabalhar. Deus trabalha nas nossas vidas, na nossa história,
no nosso tempo, aqui no Brasil, fora do Brasil, aqui no Rio, aqui em Angra, aqui na Japuíba, Deus está agindo em nosso meio. Nós podemos não ver, não perceber, mas Ele está agindo e nunca deixou de agir. Os seus planos, a sua vontade será consumada. Ele trouxe Jesus e disse que voltará. O próprio Jesus disse: eu voltarei. Pode demorar. A gente não consegue mensurar qual é o dia, calcular e fazer sistematicamente um plano. Será esta data, mas é certo que o Senhor virá e vai encontrar os prevenidos e vai encontrar a vigilância, como Abacuque subiu para a torre a ouvir a voz do nosso Deus. A demora é só aparente, nunca significa abandono, é só aparente. Parece demorar, mas Deus está agindo. O seu auxílio divino vem ao nosso encontro. Pedro ele escreve uma frase na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, lá no início. Ele fala assim: não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns ajudam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco. O nosso Deus ele é longânimo e vai fazer conforme o seu parecer, o seu querido. A visão que Deus manda Abacuque escrever, ele diz: se tardar, espera. Se tardar, espera. Porque aos olhos humanos, aos nossos olhos, pode demorar. Porque nossa vontade não é como a vontade de Deus. E cada vez mais ela está imediatista. Cada vez mais ela quer que seja rápido. Eu fiz algo no computador esses dias em casa. Eu não sei o que aconteceu lá, mas você clicava para escrever o J e podia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o J aparecia depois. Uma contagem. Meu Deus do céu. Aí eu vim para a igreja e esqueci o material, minha mochila de casa, que é a mochila. Alguém está aqui, né? Mas a mochila está uma mochila pesada, cheia de material, com estudos, com curso de catecúmeno, tudo ficou dentro da mochila, ficou tudo em casa. Eu falei assim, abre o computador e liga ali o estudo, o 8 minutos da vez, e ela ficou lá 20 minutos. O computador não responde. Esse computador não está respondendo. Daí ele ficou ansioso, eu e ela, numa ligação. Ele faz o seguinte: tira a foto. Tá, ele manda foto para mim. Manda foto para mim que é mais rápido. Cada vez mais nos tornamos imediatistas e queremos as coisas muito rápido. A fé nos ensina a descansar. Viver por fé é descansar no Senhor. Confiar nele. Ainda que o tempo possa parecer tardio, mas é só aparência. Deus não está. E Ele tem para fazer, e as suas promessas, as promessas que estão registradas, Ele vai cumprir no tempo dele. Jesus voltará. Eu espero, Ele espera por você. No tempo dele, Ele vai ou te arrebatar, ou Ele vai te ressuscitar e vai te levar. Vai te levar para a eternidade, para a vida com Deus. Amém? Abacuque aguardava a manifestação da justiça divina. Era um dos objetivos dele que Deus voltasse a agir no meio do seu povo e trouxesse justiça, porque o povo estava injustiçado, fazendo injustiça, inclusive, afastando-se de Deus. E essa justiça ela não chegou. E a justiça que nós recebemos, o povo de Israel recebeu, o povo de Judá recebeu, todos nós recebemos, foi na cruz. Jesus foi levado a uma cruz, de uma maneira muito sofrida. E lá na cruz Deus julgou o nosso pecado. Lá na cruz a justiça de Deus se fez nas nossas vidas. Lá na cruz Deus revelou a sua justiça, a sua graça. Ele trouxe a justiça de Cristo para a nossa vida, fazendo-nos justificados através da fé.
e garantiu esperança eterna do povo de Deus, ao povo de Deus. A confiança do justo não está no seu desempenho, não está na sua moral, não está na sua capacitação, mas numa promessa que Deus fez. É que o justo viverá por fé. E a justiça de Jesus Cristo nos foi nos dada por fé, para poder viver pela fé em Deus e na obra de Deus, confiando que tudo que Ele fez na cruz, fez por nós de maneira suficiente para nos tirar a condenação, redimir os nossos pecados e nos dar uma condição de viver para a sua glória, alegre e glorificando para sempre. E um dia para a eternidade. Paulo escreve, Martim Lutero lê, interpreta, reescreve, dizendo: o justo viverá pela sua fé, de fé em fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Somos aceitos diante de Deus não por nossas forças, não por nossas obras, não por nossa história, não por nossa capacitação, mas pela justiça de Cristo, que foi nos imputada, nós pecadores, e de graça, pela graça de Deus. E por isso vivemos por fé. Nossa segurança não está em emoções variáveis, mas na fidelidade da palavra de Deus. Os relacionamentos são saudáveis quando edificados em Deus, nas suas promessas, na sua palavra, na sua vontade. O Evangelho ensina que, como casais, como cônjuges, como marido e mulher, nós devemos viver firmes no Evangelho, não por emoções, não por sentimentos, mas pela vontade de Deus, no Evangelho, na palavra de Deus, na sua graça. O nosso testemunho como família de Deus, ela continua. Nós precisamos ser uma família que confia em Deus, que vive em Deus. E alguns aqui sabem, né? No período do ano passado, foi o ano passado que teve gente na casa, não. No ano passado, em abril, as águas, quando subiram, entrou lá em casa. Eu estava lá na usina, a Néia me ligou e falou assim: Emerson, aqui está cheio de água e a casa já está cheia, está subindo dentro de casa. Os vizinhos já carregaram as coisas para cima e não sei o que fazer mais. Eu cheguei e encontrei meus filhos aflitos lá, no pé da escada que estava no segundo andar, e as águas já tinham entrado na parte de baixo da casa. Eu continuava subindo, não estava chovendo, nem chuva tinha. Então, as águas subiram, sem chuva. O rio transbordou e tinha um lugar, passou por um moeiro e subiu do local onde moramos e ali mudou o local. E as crianças, pai, está subindo, não sei o que lá, e aquele desespero, e a gente tirou algumas coisas, conseguimos mudar algumas coisas de lugar. E este ano, né, mesmo período, as chuvas mais intensas, eu chegava para as crianças e falava assim: vamos orar? Vamos orar porque está subindo as águas de novo. E as crianças começavam a orar: Deus do céu, não deixa de passar de novo aquelas águas, pela enchente, não deixa para a nossa casa, em nome de Jesus. Menino, né, que a Maia está dormindo, calma, é um rapazinho já, de 8 anos, orando e pedindo a Deus. Ele que não confiava. E depois das orações dele, a chuva parava. Isso aconteceu 2 vezes. Confiar em Deus. As crianças têm que aprender desde cedo, tem que levar as crianças aos pés da cruz e falar com Deus, pedir a Deus, orar ao Senhor. Nós precisamos confiar em Deus. É aquele tempo que as chuvas entraram, todos os ensinamentos. Mas após esse tempo, o ensinamento que nós temos é falar com Deus, e pedir socorro a Deus e orar a Deus. As crianças têm feito isso, né? E sempre quando elas oram, no início de tremor, não nos deixe mais a chuva entrar dentro de casa, enchente, entrar na nossa casa. Ele já não está chovendo mais daquele jeito. Os queridos irmãos, é a fé. É a fé que nós precisamos. É a confiança em Deus, é descansar em Deus. Nós precisamos descansar em Deus. Isso é um testemunho. Nós precisamos passar para as pessoas, nossos filhos, nossos familiares, que nós
confiamos, nós acreditamos e nós aguardamos em um Deus Todo-Poderoso que governa a história. Amém? E para finalizar esses 10 minutos, gostaria de falar sobre o último versículo que nós lemos, versículo de número 4. Diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Aqui está uma das passagens mais lindas e que reflete no Novo Testamento e na nossa história, e principalmente na igreja presbiteriana. Aqui tem um contraste entre o justo e o soberbo. O soberbo autossuficiente. O soberbo tem autossuficiência na sua capacidade, nas suas forças. E o justo, ele é dependente de Deus. O justo é dependente de Deus. E a palavra fé aqui, ela carrega uma ideia, um significado de fidelidade, de confiança em Deus, de perseverar com dependência de Deus. Nesse sentido, buscar continuamente Deus. O justo viverá pela fé, na conversão, na sua caminhada cristã, no seu sofrimento, no seu casamento, na sua perseverança, até o dia do Senhor Jesus Cristo voltar. O justo permanecerá firme, vivendo pela fé, desde a sua conversão até o dia do arrebatamento ou da sua morte, aonde o Senhor o levará para o paraíso. A vida cristã é sustentada pela graça de Deus. A vida cristã é sustentada mediante a fé do Senhor. É a confiança de Deus. Paulo declara essa expressão dizendo assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo, e esse viver que agora tem na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A vida do cristão é toda pela fé em Cristo, em todos os sentidos. Nós vivemos por essa fé, confiados no Senhor Jesus Cristo. É a fé salvífica, é a fé salvadora. Na autoconfiança do soberbo e na confiança que nós temos em Jesus Cristo. O soberbo confia nas suas forças, mas nós confiamos em Jesus Cristo. Nós confiamos e nos deleitamos em Jesus Cristo. O mundo ensina autossuficiência. E cada vez mais está levando cada um a depender das suas próprias forças. A fazer as suas próprias instalações elétricas, as suas próprias construções, aos seus próprios cursos, aos seus próprios empreendimentos, ao seu próprio marketing, ao seu próprio administração familiar, sua própria administração financeira. O mundo cada vez mais está levando ao ser humano ser autossuficiente em tudo. Ele faz a sua instalação em casa, ele faz a sua mecânica do seu carro, ele faz cada vez mais as suas atividades, a que muitas vezes era antes de um profissional. Teve uma época que era o farmacêutico que indicava o remédio que você ia tomar. Você ia na farmácia e pedia para o farmacêutico qual remédio que se aplica para isso. O farmacêutico era esse. Aí aumentou o número de médicos no Brasil. Aí todo mundo passa lá para o médico. O médico ele vai atender, vai analisar, vai pedir os exames, vai ver qual é o problema, está aqui o medicamento. Ele pode tomar isso aqui por 7 dias. E aí, agora nós estamos numa era que as pessoas vão à internet. Qual é o medicamento para isso aqui? Vai lá na IA. IA, responde. Estou com isso. Aí, quando o remédio é controlado, não compra. Ou com o médico. Quando o remédio não pode ser comprado, eu vou para o médico. Cada vez mais as pessoas estão se tornando autossuficientes pelas tecnologias e pelo tempo que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos entender que somos dependentes de Deus. A fé nos sustenta em meio à crise. E é a fé de Jesus Cristo que nos sustenta. Em terceiro lugar, é a fé que nos sustenta. Sustenta o justo em meio às crises, em meio às dificuldades, aos problemas do nosso tempo. O mundo está ensinando a autossuficiência. O Evangelho ensina a dependência de Deus. Nós não podemos deixar
nossos relacionamentos, nossos casamentos adoecerem por orgulho. Não podemos deixar as nossas crianças, né, a nossa relação familiar com nossos filhos, né, diminuir, enfraquecer por autossuficiência e dizer assim: eu que sei, você não sabe de nada, sou eu que mando neste lugar, você só tem que me obedecer. Nós precisamos ter complacência, compadecer, olhar nos olhos e fazer entender, confiando em Deus, que Ele está no controle das nossas vidas e nos ajudará com palavras, com direcionamento e no caminho certo. Nós precisamos ter uma vida de justo, debaixo da graça, com perdão, humildade, paciência, mansidão, reconciliações, em todos os momentos. Porque o orgulho não deixa pedir perdão, o orgulho não deixa corrigir o que precisa ser corrigido quando nós falhamos um com o outro. Nós precisamos viver o que o Evangelho nos ensina, uma fé que nos faz ser justos. Eu gostaria de concluir. Abacuque, ele começou um livro confuso pela injustiça que estava acontecendo e o silêncio de Deus. Aqui onde nós lemos, ele estava confuso, porque Deus respondeu a sua primeira pergunta e disse: eu vou usar a Babilônia para corrigir o meu povo. Ele falou assim: como? Como pode ser assim? Usar uma nação mais ímpia, uma nação que não tem nada de Deus, para poder corrigir a nação que Deus escolheu, a nação de Deus, a nação que deveria ser santa. Nós encontramos nessa queixa e nessas respostas perguntas para nossas vidas e respostas para nossas vidas. Não é a estabilidade financeira que sustenta um lar, não é a força emocional que preserva o casamento, não é um mérito humano que mantém o cristão firme. É a graça de Deus e pela fé, uma confiança firme e inabalável em Deus que controla, governa e conduz a história das nações. Amém? Precisamos deixar o Evangelho alcançar o nosso coração, tirar o orgulho, a amargura, o egoísmo, a desesperança e vivermos de maneira justa. O justo pela fé, o justo na fé em Cristo. E aí oraremos mais, buscaremos mais, perseveraremos mais, vamos atravessar diversas lutas do nosso tempo, crises, e o Senhor permanecerá firme e inabalável em nossos corações, confiando nós na sua obra para cada um de nós. Já falei de Lutero mudou sua vida com esse versículo de Abacuque, o último. Romanos, o Paulo escreveu aos Romanos, ele leu, releu, entendeu. E mudou não a história de Lutero, mas a de nossas vidas, de todos nós que estamos aqui presentes hoje. Viva pela fé que Deus te deu, confiando que os planos de Deus são perfeitos. Vocês vão crescer mais, vão viver melhor, não vão viver isentos de problemas, nem de crises de saúde, nem das crises do nosso tempo, mas vão viver com saúde espiritual. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos neste momento. Grandioso Deus, nós adoramos o Senhor, com nossos louvores e com o nosso tempo, com a nossa vida ao Senhor. Queremos viver confiando no Senhor, em teus planos, ainda que eles sejam duvidosos. A maneira como o Senhor age é o tempo como o Senhor está agindo. Queremos descansar, pois a tua palavra nos ensina a estarmos firmes no Senhor, permanecermos na nossa torre de vigia, atentos para ouvir a sua voz, atentos para ser direcionados pela tua voz, atentos para poder te contemplar e bendizer o teu santo nome. Pai, em nome de Jesus Cristo,
Nós clamamos ao Senhor por nossas vidas, por os membros desta igreja e todos que estão aqui presentes. Que o Senhor nos aumente em nós a confiança no Senhor e o deleite na tua boa vontade. Nos dê uma excelente semana, ainda esta noite, uma noite de descanso. Uma semana onde os nossos trabalhos sejam guiados pela ação do teu Espírito Santo, para termos um testemunho inabalável de uma confiança no Senhor. Pode vir as adversidades deste tempo, mas queremos confiar nos teus planos, na tua vontade perfeita. Ainda que haja crise, haja dúvida, haja medo, o Senhor é Deus. E é um Deus que trabalha quando nossos olhos não enxergam, quando nossos sentimentos não percebem. O Senhor tem tudo sob a sua mão e sob o controle para o governo perfeito. Nós queremos descansar, dormir, deitando a cabeça no travesseiro, sem medo, sem sono, sem desespero, sabendo que o amanhã a ti pertence. E o Senhor o faz para a nossa alegria e o nosso regozijo em ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ficar em pé, receber a bênção e na sequência teremos um pós-lúdio. E após o pós-lúdio, os nossos avisos aparecerão nos slides. Eu desejo a todos vocês as bênçãos do Senhor sobre o seu lado, toda a sua vida. Vamos receber a bênção. Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso e o consolo do Espírito Santo seja sobre nós, para todo o sempre. Todos digam.